antes de falar de altruísmo e bondade, falar um pouco sobre virtudes de maneira geral, quer dizer, porque de tudo que a gente vai falar um pouco hoje, quer dizer, virtudes, como é que isso, enfim, como é que se trata virtudes, até um pouco, trazendo um pouco das outras filosofias, e depois no final, eu acho que mais do que falar sobre as coisas, sobre o tema, eu procurei selecionar um pequeno filme, um clipe de 4 minutos, para dar exemplos do que significa esse altruísmo e bondade, e o resultado que se tem a hora que se coloca-os em prática, né? Então, basicamente essa a ideia nos próximos minutos, nos próximos 20 minutos, que é o tempo que eu tenho aqui para fazer a apresentação sobre esse tema. Eu espero que a iluminação dê, porque o filme às vezes está muito claro, ninguém consegue enxergar, mas vocês me desculpem aí, mas e a qualidade do filme também, não dá para mexer muito, tem que trazer o que tem, né? Primeiro, qual o propósito de virtudes? Como eu falei, de maneira geral, há uma grande quantidade de conceitos. Se a gente for pegar virtudes em todas as filosofias, a quantidade é imensa de virtudes, de boas intenções, sejam em termos de filosofias, sejam em termos de religião, elas são muito grandes, e às vezes as mesmas virtudes para uma religião ou para uma cultura, ela é muito diferente o significado dela na China, do que é no Oeste, no Ocidente, do que é no Japão. Quer dizer, então isso muda bastante. Tem vários autores que tentaram conciliar isso e tentar achar as virtudes que sejam as mais comuns e gerais em toda a humanidade, mas de maneira geral elas são referências para nortear o comportamento. É como se estabelecesse alguns princípios, alguns tipos de comportamento, ideais de comportamento, para que a gente possa se referenciar com eles, avaliar as nossas atitudes em relação a estes referenciais e procurar chegar neles. Então, acho que basicamente assim, se estabelece essas virtudes. Então, altruísmo, a virtude da bondade, e a gente entende, vê isso na prática e procura de alguma forma, saindo daqui, mudar um pouco isso. Acho que essa é a ideia, inclusive, de todo o amanhã que nós temos, e foi com esse propósito que eu fui buscar até um filme, que é mais para a gente ir olhando comportamentos, e aí nesses comportamentos a gente procurar um pouco, mudar os nossos hábitos, mudar a nossa forma a nossa atitude, porque ao fazermos isso, a gente já vai estar crescendo. As filosofias de maneira colocam às vezes isso de forma positiva, então quais são? Altruísmo, bondade, mas também de formas negativas, não fazer isso, não fazer aquilo outro. Quer dizer, então, para que os 7 pecados capitais que o catolicismo coloca, tem mais ou menos essa linha do não fazer, né? Então, o americano ele coloca isso como os do's e os don'ts, ou seja, o que você pode e o que você não pode fazer. No nosso livro a gente coloca muita coisa do que deve ser evitado, também para a gente ir norteando. Eu acho que esse é o propósito. O que muda no racionalismo é que a gente não coloca o conceito de salvação. Não tem salvação. Isso é uma forma diferente de abordar, porque todas as filosofias, de uma maneira geral, ou todas as religiões até, se a gente vai para a linha da religião, coloca que tudo isso vale a pena, esses referenciais, isso daí, você tem que correr atrás, porque lá no final, o grande propósito disso é você ser salvo, é você ser salvo do julgamento final, é você ir para o nirvana, um paraíso maravilhoso. Então se idealiza tudo isso, quase que com uma grande motivação para as pessoas se movimentarem para isso. Acho que basicamente esse é o grande propósito da questão das virtudes. A questão toda é que os filósofos gregos, eles colocaram as virtudes e estabeleceram isso. Platão tem todas as virtudes de Platão, tudo o que ele escreveu no grande livro, na Cidade Ideal, do Comportamento Ideal da República, por exemplo, de Platão. Aristóteles fez toda uma lista disso, e outros mais foram fazendo estas listas, e eles eram considerados laicos, ou seja, nada transcendental, eram racional.
eles estabeleciam as virtudes, analisavam as virtudes de uma forma racional. Diferente de muitas das religiões que colocam isso de uma forma transcendental. E aí, o que é esse transcendental? Já coloca as questões mais místicas, a questão mais de fé, as questões que precisam, de alguma forma, embasar ou acreditar para que aquelas virtudes ou aquela coisa sejam colocadas, ou tenham credibilidade. Por exemplo, então, do lado mais transcendental, a gente vê, por exemplo, o islamismo, o hinduísmo, o próprio catolicismo. Do lado mais laico, do lado mais racional, o confucionismo. O Confúcio, por exemplo, se colocou toda a questão muito no dia a dia, no cotidiano, no comportamento. Então, o confucionismo, que é muito popular na China, ele é muito mais terra a terra, muito menos transcendental. Platão, Aristóteles, como eu falei. Aí tem o conceito das revelações, e aí eu acho importante, porque trazer essa questão das revelações, até dando um parênteses para tudo isso que a gente está falando aqui, que eu julgo importante, porque a gente comete muito equívoco com isso, e sem querer a gente traz esse conceito para a gente, e traz esse conceito até para o racionalismo, o que não é bom. Para dar credibilidade a estas virtudes, se a gente vai dizer para as pessoas o que elas devem e o que elas não devem fazer, como é que a gente dá credibilidade para isso? Então, a história da humanidade mostra que isso se dá a partir de dizer que foi uma revelação de Deus ou de alguma entidade superior. E é isso que faz, olha, eu recebi uma revelação, e essa revelação é isso. Então, Moisés, quando pegou os 10 mandamentos, não foi que ele criou os 10 mandamentos. Se ele fosse escrever os 10 mandamentos, vai falar, Moisés é um cara legal, eu vou acreditar nisso. Mas ele chegou e falou, não, Deus me passou isso. Eu recebi a revelação disso. Eu recebi essa tábua já escrita. Isso, todo mundo para e dá outro valor àquilo. E é para isso que serve o conceito de revelação. É um conceito, não é uma realidade. Recentemente, não faz muito tempo, a gente imagina que o astral superior, ele dá a revelação, ou diz o que a gente tem que fazer. Ele não faz isso, nunca vai fazer, não pode fazer. Não pode fazer porque a intuição não é revelação. Intuição ela dá a ideia, mas que tem que respeitar o livre-arbítrio. Nós temos diversas doutrinações que, quando lidas com mais atenção, a gente vai ver isso escrito, e tem algumas que são escritas até textualmente isso. O astral superior, ele intui. Então, quando ele fala que os cientistas estão recebendo, estão tendo ideias, e o astral superior está lá intuindo para eles poderem desenvolver suas ideias, mas quem está no comando das ideias são as pessoas, são os cientistas que estão desenvolvendo. Em 1924, quando Luiz de Matos viu que o racionalismo não estava indo bem, que ele precisava fazer, ele se recolheu, mas não para receber uma revelação e poder escrever o livro. Ele foi escrever o livro com suas próprias ideias. O racionalismo é o conjunto das ideias que Luiz de Matos tinha em mente e foi colocando isso, com a intuição do astral superior. O astral superior intui, mas quem comanda é o espírito que está conduzindo. Senão, toda a humanidade receberia pronto o que deveria ser feito, ia conduzindo, e não pode ser assim, por causa do livre-arbítrio. Por isso que alguns espíritos vêm encarnar, exatamente porque, já que eu não consigo intuir, eu vou lá e vou mostrar em exemplos. Então, só é assim que veio Cristo, é assim que veio todas as grandes figuras, vêm para mostrar isso. Então, essas virtudes, daí viram referências. Então, isso que é importante a gente perceber, porque o astral superior, ele está no comando da doutrina, sem dúvida nenhuma, mas para intuir, para que as pessoas possam ser conduzidas de acordo com o que ele quer, mas sempre mantendo o compromisso do respeito com o livre-arbítrio. Então, isso acho que é importante, porque quando a gente chega e vai falar, é um parênteses mesmo, mas quando a gente vai falar
de virtudes, a gente acaba olhando essas questões e daí vem as questões da revelação e por aí eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Um outro ponto que aparece é se tudo isso, por exemplo, a gente nasce altruísta, nasce bom, isso é inato ou isso a gente aprende? A gente aprende ser altruísta, aprende ser bom. Esta pergunta, ela faz sentido do ponto de vista material. Sobre a ótica materialista, ela faz todo sentido. Quer dizer, então, muitos psicólogos, muitos sociólogos, antropólogos, principalmente, ao estudar o comportamento humano, eles chegam e fazem essa pergunta. Isso pode ser aprendido. Do ponto de vista espiritual, isso é a bagagem espiritual que foi aprendida. O inato, ele é aprendido com o conjunto das encarnações. E vai se manifestando nesta encarnação. Então, para quem olha esta encarnação, ele pode ser, isso é inato. Não, não é inato. Esta é a bagagem. E isso faz muita diferença e um dia a ciência vai compreender isso à medida que for compreendendo que nós temos diversas encarnações e que o conceito de bagagem espiritual. Agora, ela pode ser instintiva, que é diferente do que nós estamos falando de inato. É no sentido de, ela pode ser algo que seja geneticamente ou programado, que está programado no comportamento. Aí a gente vai ver que o altruísmo, por exemplo, a gente encontra em diversas espécies. Tem pássaros que ficam já em períodos de reprodução, eles deveriam voar e reproduzir, e eles continuam ajudando os pais a cuidar da prole no seu ninho, sacrificando o seu processo de evolução, o seu processo de reprodução. Por quê? Porque é a forma da prole reproduzir, é a forma da comunidade se proteger dos predadores. Isso Charles Darwin identificou, estudou, e a gente percebe que outras espécies têm comportamentos semelhantes. É um comportamento que faz com que a gente proteja a nossa comunidade. Então, esse altruísmo, por exemplo, ele tem um traço importante que é genético, ou seja, que é programado. Mas ele se desenvolve e vai se desenvolvendo à medida que nós vamos adquirindo mais bagagem. Por que isso? Porque a gente precisa estar muito bem conosco mesmo para sermos bons e altruístas. Ele não é um sentimento que naturalmente emerge. Ele emerge quando nós estamos bem. Ou seja, se nós estamos tranquilos, serenos e em paz com a nossa consciência, ele emerge. Se nós temos problemas com a nossa consciência, se a nossa vida não vai bem, porque nossos atos, ou as nossas questões vão estando em desacordo com aquilo que nós julgamos ser o ideal, aí nós começamos a deixar o comportamento altruísta e vamos voltando para o comportamento egoísta. E o mundo, isso aprendi com meu pai, quando eu era pequenininho, o mundo é um grande espelho, né? À medida que a gente, do jeito que a gente olha, se a gente sorri para ele, ele sorri de volta. Se a gente chora, ele chora de volta. E o altruísmo é muito isso. Se a gente vai para o mundo de forma altruísta, o mundo devolve para nós o altruísmo. E se a gente vai para o mundo de forma egoísta, o mundo devolve de forma egoísta. Sempre. É a lei de ação e reação, mas a gente esquece disso. E a gente reage dessa forma sem contragolpear, ou seja, sem ir contra. Se alguém do mesmo jeito reage para nós, ou atua para nós de forma egoísta, a gente volta para ele de forma egoísta. Esse é o problema. Nós não deveríamos fazer isso. E para a gente não fazer isso, a gente tem que estar muito bem, muito seguro conosco mesmo. É por isso que a gente sempre enfatiza que a bondade, as questões, as virtudes, elas vão emergindo da gente quanto mais a gente tiver de bem conosco. Quando a gente fala assim, vocês têm que cuidar da nossa vida, então muitas pessoas acham que isso é uma forma de a gente ser egoísta, se concentrar só na nossa vida. Não. Na verdade é que se a nossa vida vai bem, e se a gente organizou ela, se a gente está bem conosco mesmo, toda a bondade, todo o nosso comportamento, ele emerge.
Esse é o sentido. E aí, naturalmente, a gente vai ser altruísta. Naturalmente, a gente vai ser bom. E aí, entrando no termo altruísmo mesmo, é fazer o bem sem olhar a quem, sem querer nada em troca. É um viver leve, solto, onde os problemas diminuem de importância e a gente consegue, com a nossa ação, elevar o nosso pensamento. Da mesma forma, bondade é um sentimento que está associado ao altruísmo. Quando a gente vai praticando o altruísmo, a manifestação já é no sentido da bondade, é o ser benevolente. Mas eu procurei uma frase que para mostrar bem a minha percepção sobre isso. Eu gostei muito dessa. Ninguém deve ser elogiado pela sua bondade se não tiver forças para ser mal. É uma escolha. A gente escolhe ser bom. Muita gente não tem opção a não ser o bom no sentido da submissão. E ser submisso não significa ser bom. Ser bom é aquele que pode ser mal, mas ele escolhe ser bom. E no final eu coloquei um filme porque eu acho que é exemplos, e esse é o propósito do filme, é dar exemplos do que significa a vida ser tratada como um grande espelho. E eu não sei como fazer isso, mas alguém talvez aí embaixo possa fazer isso por mim, né? Hã? Já colocou.
I will always be the sun and moon to you, and if you share with your heart, yeah, you give with your heart. What you share with the world is what it keeps of you. Bom, eu não sei se todo mundo deu para ver, mas cada ator ele via uma boa uma boa ação, ele já retribuía isso depois. Quer dizer, o altruísmo e a bondade também contagiam, entendeu? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Obrigado.